2, a partir do versículo 21. Livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 21. Diz a palavra: Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Nosso irmão Cláudio agora irá nos trazer a mensagem através do Espírito Santo de Deus. Muito bom dia a todos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja abundantemente com cada um aqui presente. Vamos orar. Amado Pai, eterno Deus, graças ao Senhor estamos aqui reunidos na Tua presença, agradecidos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo, o qual nos permite estarmos reunidos em Teu santo nome, e nesse momento queremos pedir que a Tua direção, a fim de que a Tua palavra venha encontrar morada em nossos corações, em nossas mentes, e que ela venha nos transformar, a fim de que possamos sermos servos e servas que venham a fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. Graças te damos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Quem aqui tem amigo? Só alguns? Vou refazer a pergunta. Quem aqui possui amigos? Certa vez, obrigado, pode baixar. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que você precisa ter pelo menos 4 amigos. Porque você vai precisar deles para carregar o seu caixão. E por que eu falo isso? Porque a amizade, ela é um dos valores mais importantes na nossa sociedade. Ela é muito valorizada. Tanto é valorizada que existem canções que falam sobre ela. Por exemplo, tem uma canção que alguns podem não conhecer, mas diz: eu quero ter 1 milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. E tem uma outra que diz assim no finalzinho: não preciso lhe dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Mas não é só o mundo que tem essa prerrogativa de valorizar o amigo, a amizade de maneira geral. Quando você olha a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, na parte B, diz assim, Salomão: mas há amigo mais chegado do que um irmão. E Jesus, ele põe a amizade no ápice, quando ele diz lá em João, capítulo 15, versículo 15, assim para os discípulos, e também para nós: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. A amizade, ela é um relacionamento afetivo, mútuo, que não tem como você ser amigo sozinho. Baseado em afeto, confiança, respeito, lealdade, que surge da escolha voluntária entre 2 pessoas ou mais. O fato é
Nós precisamos de amigos. Amigos ajudam a compartilhar alegrias e tristezas. Oferece uma perspectiva diferente de certas situações, que muitas vezes nós não estamos vendo. Auxiliam no desenvolvimento de habilidades sociais e cria uma rede de apoio essencial ao longo da vida. Aposto que aqui tem muitas pessoas que possuem amigos de anos. Precisamos de alguém para nos escutar, para nos entender e para compartilhar alegrias, tristezas, decepções, desapontamentos, vitórias. Mas não importa quantos amigos nós temos, não importa quão bons eles são para nós. Tem um certo amigo, o qual nós não podemos deixar de nos relacionar. É importantíssimo termos amizade com essa pessoa. E esse amigo é Deus. E para termos amizade com Ele, é preciso deixá-lo definir como podemos nos tornar amigo dele. Não podemos definir por nós mesmos, pois Ele, como soberano e criador, é Ele que tem a última palavra. E na palavra dele, nós vemos que, para ser amigo de Deus, é preciso ter uma fé ativa, uma fé ardente. E nós encontramos essa frase, amigo de Deus, na Bíblia, pela primeira vez lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, numa oração de louvor do rei Josafá, porque ele ficou sabendo que 3 nações iriam vir lutar contra ele, iriam dizimá-los. Então, ele ajuntou todo o povo e disse o seguinte, lá em 2 Crônicas 27, na sua oração: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Tiago, ele não define aqui a amizade com Deus, mas ele descreve a Abraão como amigo dele, como alguém próximo. E a própria Escritura nos explica por que ele foi chamado de amigo de Deus. Nós lemos o texto e vemos que foi a fé de Abraão, na ação dela, uma fé ativa, que lhe mereceu esse título. E a fé, ela é a base da nossa relação com Deus, como o escritor de Hebreus diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Tiago menciona Abraão exatamente numa tentativa de explicar aos seus ouvintes e também a nós, que não é uma fé intelectual, passiva, vaga, superficial, sem conteúdo, que nos salva. Tem que ser um certo tipo de fé que Deus aceita, uma fé ativa, que trabalha, que age, que procura, que o busca. Várias passagens na sua epístola, Tiago enfatiza isso. Por exemplo, no versículo 17 do capítulo 2, ele fala que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele mostra em Tiago 2:21 que a fé sem obras é inoperante. E no capítulo 2, verso 26, diz que assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é igualmente morta. Então Tiago quer mostrar que no caso de Abraão, foi a fé em ação que o justificou. Inútil é a fé que apenas
reconhece a Deus, Deus é Criador. Mas não nos leva a agir sobre as suas exigências, sobre os seus mandamentos, os quais não são penosos. É o que João fala lá em 1 João 5,3. Nós achamos que os mandamentos de Deus são penosos, mas João afirma que não. Se você, parando para pensar, se você soubesse, acreditasse que você ia ganhar milhões de reais na loteria, você ia ficar em casa ou ia comprar o bilhete? É certo que você ia ganhar, mas você ficaria em casa ou ia comprar o bilhete? Se acreditamos que Deus pode nos abençoar, que Ele tem guardado um céu, um lugar no céu para nós, que Ele oferece uma vida eterna por meio do sacrifício do Seu Filho Jesus, feliz, tranquilo junto dEle por toda a eternidade. Nós vamos ficar em casa preocupado com os nossos negócios, ou nós vamos procurar saber como receber essas grandes promessas? Como é que eu posso desenvolver tal fé? Paulo nos dá a resposta lá em Romanos 10, 17, quando ele fala que a fé, ele afirma que a fé vem pela pregação. Mas não é qualquer uma, é a pregação pela palavra de Cristo. Sem fazer todo o esforço de conhecer e obedecer a essa palavra, não é possível ser amigo de Deus. Uma fé que busca saber, que busca seriamente agradar a Ele, como fez Abraão. Mas cabe aqui uma certa observação. Como tem andado a sua, a minha, a nossa fé? Como saber se estamos firmes ou se nós estamos esfriando na fé? São cuidados que devemos tomar. Quando nós esfriamos a fé, primeira coisa, nós não temos prazer em orar. A falta de oração, ou até mesmo a falta de prazer em conversar com Deus, é um sinal claro de esfriamento. 1 Coríntios 11, 28 fala, examinai a si mesmo. Examinai é um mandamento. Às vezes dizemos que estamos cansados, sem vontade, mas mesmo que você possa estar cansado, sem vontade, ore, ore e ore. Jogue para fora tudo que está dentro de você, porque o Senhor ouve. Creia e Ele vai te ouvir. Como é que eu sei que Ele me ouve? Porque quando você olha a vida do rei Ezequias, lá em Isaías 38, versículo 5, quando o profeta chega e fala assim, Ezequias, põe em ordem a tua casa que você vai morrer. E o que Ezequias faz? Ele ora. Ele ora. E no versículo 5 do capítulo 38, diz assim, antes de Isaías sair do palácio, Deus fala com ele, volta e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, vi o arrependimento e o desejo sincero. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Bônus de 15 anos. Por quê? Porque ele orou com fé, com fervor, arrependido, completamente desarmado, e Deus ouviu a sua oração.
Segundo ponto, que às vezes nos causa um pouco de esfriamento, é ler a Bíblia por ler. Não ter mais o desejo de ler a palavra de Deus. E quando faz, lê apenas por um momento, muito pouco, e está bom o suficiente, não é? Porém, quem geralmente faz isso, é uma observação, fica horas nas redes sociais, horas fazendo outras coisas. Não estou falando que não pode, que é proibido. Eu estou dizendo aonde você ou nós estamos colocando o ponto principal. Muitas vezes não conseguimos ler a Bíblia 15 minutos, refletir sobre as coisas do alto. O esfriamento é notório nesse caso, e caso não haja mudança, um arrependimento, a pessoa tende a se distanciar cada vez mais. E Deus falou com Josué o seguinte, Josué 1:8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer dizer que então que eu vou ganhar na loteria? Não, não é isso. Quer dizer que você vai ter a capacidade de um dia ser tão bem-sucedido que você vai viver para todo sempre. Terceiro ponto é a desobediência. Quando a pessoa não lê a palavra, não ora, ela tende a desobedecê-la. Isso é automático. Começa a agir de forma contrária ao que a palavra diz. Não sente mais o peso da consciência que está cauterizada. E isso nos relembra uma pessoa cujo nome era Saul, o rei Saul, que desobedeceu ao Senhor em diversas situações, e isso só mostrou o quão distante ele já estava de Deus. Davi era um homem que desobedeceu a Deus, cometeu inúmeros erros, mas ele se arrependeu. Enquanto você consegue ter a capacidade de fazer isso aqui, ó, significa duas coisas. Você está vivo. E enquanto há vida, ainda há esperança de arrepender. E se porventura algum de nós estamos frio, nós podemos, voltar a ficar quentes, pelando, fervendo. Como? Zacarias, capítulo 1, verso 3, o profeta diz assim, portanto, dize-lhes, para nós também, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E o quarto e último ponto, foi falado aqui na escola dominical, é a falta de amor ao próximo. Quando nós nos tornamos cristãos, nós ouvimos a palavra, nós nos arrependemos, confessamos a fé, nós nos batizamos e procuramos ficar perseverantes. No início da nossa caminhada cristã, nós estamos a todo vapor, energizado 100%. E fazemos tudo e um pouco mais. Ajudando pessoas, falando sobre Jesus e o seu amor. Mas isso também aconteceu com Judas. Ele era muito bem instruído. Afinal de contas, para cuidar de dinheiro tem que ter um certo grau de instrução. E provavelmente deixou o seu ofício somente para seguir a Jesus. Mas com o passar do tempo, ele parou de amar as pessoas e começou a roubá-las. João 12,6 fala, isso disse ele, a respeito lá do nardo puro, não porque tivesse cuidado dos pobres, que desperdício essa mulher fez com esse óleo caríssimo,
mas porque a Bíblia afirma, ele era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. A falta de amor fez ele pensar só em si. Como tem sido o nosso amor ao próximo? Busquemos em Deus para que essa chama do amor se reacenda dentro de nós. Porque Jesus falou lá em Apocalipse 2,4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E quem conhece a Sagrada Escritura sabe que se eles não retornassem, eles seriam sumariamente excluídos. Então o título amigo de Deus, ele é usado para mostrar quão completa era a aceitação de Abraão. O fato de ser amigo não mostra meramente que ele estava justificado, mas que através da sua correta ação e posição diante de Deus, ele viera a desfrutar dessa elevada relação de amizade com o Senhor. Amando e sendo amado de maneira especial por Deus. Já imaginou? Deus falando com você: meu amigo, minha amiga, que privilégio espetacular. Como foi que ele atingiu essa posição, além de mera aceitação e aprovação? Foi através da sua poderosa fé e de suas profundas obras de obediência a Deus. Ele foi agraciado por esse tipo de vida que ele levava. A sua adoração, devoção e lealdade ao Senhor não puderam ser desprezadas por Deus, da mesma maneira que as palavras de Ezequias também não. Tiago, ele não faz apenas nos prestar uma informação, mas também indica que se seguirmos o mesmo caminho de fé, obediência que Abraão teve, podemos obter o mesmo grau de aceitação que ele teve. Seja como for, os justificados percorrem esse caminho que deve incluir a obediência aos mandamentos de Deus. A justificação é algo diante de Deus e não diante dos homens. E isso deve ser óbvio ante o fato de que Abraão, mediante a sua vigorosa expressão de fé, veio a ser amigo de Deus, ou seja, aprovado por ele de modo especial. Aí vem a pergunta: o que Abraão fez? Quando você olha Gênesis 22, você vai descobrir o que ele fez. Ele fez o quê? Ele pegou o seu único filho, prometido há décadas, que estava ali na sua frente, e Deus falou: me devolve o que eu te dei. Aí você, como pai e como mãe, qual seria a sua reação? A aprovação de Deus é o que ele buscava e conquistou, não a aprovação humana. E a sua obra de fé fazia parte dessa busca e conquista. Segundo ponto, ser amigo de Deus é assumir um compromisso sério. Sério. Profundo, denso, não superficial. E Tiago, ele continua falando disso lá no capítulo 4, no versículo 4. Olha como é que Tiago ele é contundente na sua colocação. Ele fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se automaticamente inimigo dele. Tiago, ele fala aqui a respeito da amizade com Deus. E ele emprega, a palavra aqui é infiéis. Mas no original, a palavra é adúlteros. Ou seja, os que são desleais para com Deus. Segundo as Escrituras, a infidelidade é uma infração seríssima perante Deus. Mas a infidelidade
espiritual, ela é pior. Tiago argumentou que através do comportamento egoísta e faccioso dos seus leitores, ele estava procurando enfatizar que a amizade do mundo não era algo correto. Quer dizer, então não posso ter amizade com as pessoas, não? Não deturpe. Ele fala amizade do mundo, das coisas que há, que vão te tirar da presença dele e vão te mandar para longe dele. E eles estavam quebrando a aliança com Deus e cometendo uma infidelidade espiritual. E Deus não toleraria um rival. Por quê? Porque Deus requer total e completa aliança do povo com o qual ele se uniu. E isso é algo assim completamente perceptível por nós. Se eu estou num relacionamento, é isso que eu busco. É isso que eu desejo. Chamando os seus leitores de infiéis, Tiago queria aguçar a sua consciência, encorajá-los ao arrependimento e renovar o compromisso deles de amarem e obedecerem somente a Deus. O Senhor faz uma demarcação nítida entre os seus interesses e os interesses do mundo. E o mundo aqui significa a sociedade humana organizada em rebelião, contra o Senhor. Significa os interesses contrários ao de Deus, como nós estamos estudando aqui na escola dominical. Não podemos procurar ao mesmo tempo os interesses egoístas e os interesses espirituais. O próprio Jesus falou, não tem como ter dois senhores, porque você vai aborrecer um e vai amar outro e vice-versa. E essa distinta divisão, ela implica que tem que haver uma escolha inteligente da nossa parte. Uma decisão firme, um compromisso sério a favor de Cristo. Por que Jesus? Porque Jesus dá a vida eterna. E o mundo nos propicia um belo e lindo castigo final. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Falar que somos amigos de Deus é uma coisa, ser amigo dele é outra. Eu não tenho que rejeitar explicitamente a Deus para ser contra ele. Não é necessário opor-se a seus interesses, blasfemar seu nome para ser inimigo declarado. Basta que esqueçamos nossos deveres espirituais, que deixemos de lado a busca prioritária do reino, que nos preocupemos mais com as nossas coisas desse mundo, e aí eu me torno inimigo e deixo de ser amigo. Não vou ler por causa do tempo, mas o livro de Hebreus deixa bem claro esse ponto lá em Hebreus 2, de 1 a 3. O descuido das coisas do reino de Deus não tem desculpa. Ser amigo de Deus quer dizer que eu tomo uma atitude firme a favor de Cristo, que eu assumo um compromisso sóbrio e vivo com Ele. A fé cristã, o nosso relacionamento com Jesus, não deve ser encarado como brincadeira de criança, mas sim como um assunto mais importante a ser tratado na nossa vida. Ser amigo de Deus é obedecer a Jesus. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, verso 18, ele fala isso de uma maneira bem aberta, bem transparente. Filipenses capítulo 3, 18, ele fala, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que... Perdão, estou lendo 4. 18, Filipenses 3, 18. Pois muitos andam entre nós
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e agora deles está na tua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O ventre aqui são os desejos e as paixões humanas que satisfazem o homem a todo custo, muitas vezes. O inimigo de Cristo não atenta para a santidade de Deus, mas em satisfazer o seu próprio prazer, a sua própria vontade. E o seu pensamento não está ligado nas coisas do alto, mas em planos e programações mundanos. Deixamos Deus por fora dessa maneira? Não, pelo menos pela palavra. De fato, pedimos muitas coisas ao Senhor, mas às vezes pedimos mal com o fim de gastar em nossos prazeres, delitos e pecados. É o que Tiago fala lá no capítulo 4, verso 3. E às vezes nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade, ao invés de nós fazermos a vontade dEle. Deus passa a ser o nosso gênio da lâmpada. E Cristo não deixa dúvida sobre a nossa amizade, porque em João 15, 14, ele fala, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Fim de papo. Ah, mas não tem conversa. Jesus aqui é explícito, diálogo aberto e transparente. Você só é meu amigo se você faz o que eu mando. Nós vamos obedecer aos mandamentos dele ou vamos ignorá-los convenientemente? Vamos nos submeter à primazia dele ou assumir a posição de dirigir a nossa própria vida? Fazemos isso várias vezes. Erramos, pecamos, pisamos no tomate, viajamos na maionese. Mas enquanto nós temos vida, temos a oportunidade de agir com Abraão. Se quisermos ser amigos de Deus e Cristo, teremos que prestar obediente à palavra de Cristo. Temos falhado? Sim. Mas podemos melhorar? Sim. Devemos melhorar? Sim. Ouvir o que a palavra tem a dizer com bastante atenção, da mesma maneira que Abraão prestou atenção e ouviu atentamente a voz de Deus. Abraão escutou a seguinte frase, que eu acredito que foi um tiro de 12 no peito dele. Abraão, dê para mim o seu único filho. E o que Abraão fez? Deu. Na mente, Isaac morreu. Ele matou o filho. E o que Deus fala com ele no final, para a gente concluir? Como você não me negou o seu único filho, eu vou agir de uma maneira especial com você. E a palavra de Deus, ela é viva, real e verdadeira. Concluindo, Deus quer ser nosso amigo. Ele quer, Ele deseja, Ele anseia, quer compartilhar conosco uma relação de confiança, de afeto, quer que aumentemos o limite da responsabilidade, do dever para com Ele, tal como exige uma amizade. Quando o seu amigo te chama, eu estou com tal problema, dependendo do grau de intimidade, você larga o que está fazendo e vai ajudar. Ou se você precisa de um ombro amigo, a pessoa está lá. O desejo de começar uma amizade com Deus é querer estar com Ele. Ser amigo de Deus é um privilégio, uma escolha diária, porque Ele deseja um relacionamento próximo com cada um de nós, e isso é muito importante, porque Ele não deseja ter esse relacionamento só aqui, mas por toda a eternidade. E para chegar lá, tem que começar aqui. E se você deseja aprofundar essa amizade ou iniciá-la, comece com pequenos passos.
Leia a Bíblia com atenção, ore com sinceridade, pratique o que aprende. Nem sempre é fácil, mas é possível. Deus está sempre disposto a se aproximar de quem o busca com verdade. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim, é necessário que sejamos conhecedores da palavra. Temos estudado, buscamos nas páginas dela o que Deus quer que façamos. Sem o conhecimento pessoal e profundo dessa palavra e sem pôr em prática os seus preceitos e mandamentos, não podemos conhecer o sacrifício de Cristo, a graça de Deus ou o poder do seu Espírito. Jesus, ele jamais correu atrás de quem que fosse embora, pedindo-lhe para ficar. E ele também não reduziu o custo a fim de obter um número maior de seguidores. João 6, 66, 67. Mas ele chamava continuamente os homens para que o seguissem, mas nunca forçou ninguém a isso. Minha fé não deve estar firmada naquilo que eu sou, nem no que eu devo ser, nem do que eu sinto, nem do que eu sei, mas no que Cristo é, no que Cristo fez e no que Ele está fazendo e vai fazer por mim. A fé esvazia a alma da nossa própria sabedoria, entendimento, suficiência, do ego, para que possamos agir na sabedoria e suficiência de Cristo. Jesus deseja que sejamos amigos dele, como ele quer ser amigo de nós. Para isso, devemos de fato desejar de todo o nosso coração essa amizade, mostrando sempre uma fé viva, assumindo um compromisso sério de segui-lo e obedecê-lo, fazendo prontamente o que ele mandar. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para nós termos a nossa última oração. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, porque através dela, Senhor, nós temos conhecimento daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, para o nosso próprio bem. Sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor deseja que venhamos a passar a eternidade com o Senhor nos céus. Ajude-nos, Pai, a termos uma vida que venha a ser vivida sendo um relacionamento íntimo, verdadeiro e sério com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a orarmos mais, a lermos mais a Tua palavra, a amarmos o nosso próximo. Que o Senhor, Pai, possa transformar os nossos corações para que a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor aumente a cada dia. Perdoe, ó Pai, as nossas falhas, o nosso eu, que muitas vezes nós agimos de maneira contrária à Tua vontade. Agradecemos pelas Suas muitas misericórdias, que são a razão pela qual nós não somos consumidos. Confiamos na Tua palavra e sabemos que o Senhor a vela para cumprir. Nos rendemos aos Teus pés e pedimos, ó Pai, perdoa nossos pecados e nos capacite para sermos verdadeiros amigos e amigas do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós te bendizemos, te adoramos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.